Olá, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Eu me chamo Marília e eu sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas e agora eu sou estudante universitária da minha segunda licenciatura em Pedagogia, onde eu faço ela na Uninter, no Polo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu estágio supervisionado obrigatório na modalidade projeto de extensão. Bom, como você sabe, normalmente quando nós vamos fazer o nosso estágio, nós deveríamos estar praticando ele dentro de uma sala de aula, procurando uma escola, juntamente com o professor. Mas no contexto ao qual nós estamos vivendo da Covid-19, né? A educação teve que se reinventar por conta de todo esse isolamento e uma das oportunidades que nós tivemos foi de fazer o nosso estágio supervisionado, então, na modalidade online, e eu escolhi o projeto de extensão, que nada mais, nada menos é eu estender a você que está me assistindo nesse momento os conhecimentos que eu adquiri no decorrer do curso. Para fazer o estágio supervisionado, eu escolhi fazer primeiramente dentro da educação infantil. E o tema que eu escolhi foi a importância do brincar e da afetividade na primeira infância. Então eu gostaria de, nesse primeiro momento, explicar para vocês como é que vai funcionar as nossas videoaulas. Essa primeira videoaula eu vou estar conversando com vocês sobre a primeira infância, onde eu vou estar contextualizando, explicando um pouquinho dessa particularidade da primeira infância. Na nossa segunda videoaula, nós vamos juntos conversar sobre a importância do brincar, então, dentro dessa primeira infância. Na terceira videoaula, nós vamos conversar sobre a importância da afetividade. O que é essa afetividade? Será que simplesmente eu falar palavras bonitas, demonstrar amor, será que simplesmente isso é afetividade? Nós vamos conhecer então na nossa terceira videoaula. E na nossa quarta videoaula nós vamos conhecer um documento chamado BNCC e o que nós podemos aproveitar desse documento para a importância do brincar e da afetividade na primeira infância. Eu tô aqui com o meu material de apoio, dentro aqui do meu notebook, eu já abri e a gente vai então conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever, tá bom? E dentro do possível, eu vou estar respondendo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos juntos então conversar o que é essa primeira infância, tá? A primeira infância, então, ela é um período que vai desde a gestação até os 6 anos de idade e ela é registrada dentro do marco legal da primeira infância numa lei de 2016 que garante então os direitos relacionados a essa etapa considerada fundamental para uma criança e para todo o desenvolvimento humano. Mas por que ela é considerada fundamental? Porque nessa etapa nós temos a base de toda a aprendizagem humana. E também é nessa etapa que nós vamos ter novas aberturas para novas habilidades, né? Para novos conhecimentos. Então, por isso, a gente precisa entender a importância de conhecer as etapas do desenvolvimento humano e a primeira infância ela é muito importante, quer sejam nas habilidades cognitivas, habilidade emocional e habilidade social. Falando em habilidade cognitiva, essa palavra cognição, para muitas pessoas, ela pode soar um pouco estranho, não é mesmo? Mas vamos conhecer então o contexto dela, que vem do latim, que é cognitium ou cognitio, que significa conhecer. Então, nesse sentido, essas habilidades cognitivas, elas não têm a ver com memorizar algo ou decorar algumas informações, mas ela tem a ver com as aprendizagens, tem a ver com a compreensão, com aquilo que nós vamos integrar dentro dessas habilidades. Bom, também você pode me perguntar assim, ok, entendi, mas me dê algum exemplo de que seriam então essas habilidades cognitivas. As habilidades cognitivas, elas estão relacionadas com as nossas habilidades motora, com a locomoção, com o correr, com o pular, com a estabilidade, com o equilíbrio, que é tão importante
trabalhar isso dentro da primeira infância, né? Com as habilidades manipulativas, que envolve os movimentos mais finos, delicados, ou até mesmo os maiores movimentos, né? Que envolve força, receber objetos, entregar objetos. Isso para nós adultos é muito fácil, mas dentro da primeira infância isso precisa ser treinado, precisa ser capacitado, né? Então essas habilidades cognitivas têm a ver com isso, tem a ver com a nossa memória, com a nossa atenção, com a nossa percepção, e tudo isso precisa ser muito bem desenvolvido na primeira infância, né? Por quê? Porque é na primeira infância que nós aprendemos muito rápido. É onde o nosso cérebro está crescendo, é onde os neurônios eles estão interagindo a todo momento, né? Então, nós temos uma grande, o que nós chamamos da plasticidade do cérebro, né? Que é essa capacidade de aprender. E isso precisa ser muito bem trabalhado, então, nesses primeiros anos de vida. Os cientistas descobriram algo muito importante, que nesse período, claro, respeitando, né, as características genéticas do ser humano, dois fatores são essenciais para que o nosso cérebro sejam moldados. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessas duas coisas, que o cérebro é moldado a partir das nossas experiências e o ambiente em que nós estávamos inseridos, ou as experiências e o ambiente que a criança está inserida. Ela está totalmente interligada com o desenvolvimento. Então, quer dizer que aquilo que nós, como adulto, proporcionamos de experiências e o ambiente que nós proporcionamos na primeira infância é essencial para todo o aprendizado, para toda a vida. Nós vamos levar para toda a vida o que nós vivemos nesse primeiro momento da nossa vida. E essas experiências, elas vão construindo o desenvolvimento emocional na infância. E qual a importância desse desenvolvimento emocional? Porque a partir dele é que nós vamos tomar decisões, nós vamos ter um rumo, nós vamos fazer escolhas na nossa vida a partir daquilo que nós tivermos de experiências na primeira infância. Então, essas vivências dos primeiros anos de vida são totalmente importantes, porque aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente recebe na nossa infância, a gente vai levar no nosso desenvolvimento humano para toda uma vida. Você mesmo agora, assim, que está me assistindo nesse momento, se você puxar lá na memória, você vai lembrar de situações que foram positivas ou foram negativas na sua infância e que talvez hoje tem tudo a ver com a sua fase adulta. Eu, por exemplo, posso compartilhar com vocês que eu sou filha de uma professora, pedagoga, e eu desde sempre fui criada, fui inserida desse contexto escolar, onde eu ia para a escola. Eu lembro muito nitidamente de estar indo para a escola, para a sala de aula com a minha mãe. Eu lembro dela com as provas, ainda do tempo do mimeógrafo, né? Eu lembro dela trabalhando como professora, o que fez com que desde muito cedo eu gostasse disso, e hoje eu escolhi a minha profissão como professora, e eu acredito muito que baseado nas experiências positivas que eu tive através da minha mãe. Assim como hoje também eu posso trazer à memória algumas experiências negativas do ambiente ao qual eu vivia, das experiências que foram proporcionadas para mim enquanto criança. E se elas não fossem bem tratadas, talvez hoje eu tivesse um rumo diferente, eu fizesse escolhas diferentes que poderiam afetar totalmente no meu desenvolvimento humano. Então, essa é a importância da gente entender que tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância, ela vai gerar uma memória, quer seja positiva ou negativa, mas ela não vai embora, ela vai estar ali. Por isso é importante a gente se dedicar em relação à primeira infância, não medir esforços para deixar essa criança, essa infância confortável, essa criança rica de um desenvolvimento ao qual nós como adulto proporcionamos a ela, né?
Vamos ver então aqui o que fala a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura sobre a primeira infância. Eu registrei um trechinho aqui e eu gostaria de ler para vocês. A primeira infância é um período altamente sensível, marcada por rápidas transformações no desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional, como a gente acabou de compartilhar. A subnutrição, a carência de cuidados e tratamento inadequado são profundamente prejudiciais às crianças pequenas, com repercussões frequentemente sentidas nos futuros anos da vida adulta, bem como a gente também compartilhou agora, né, que tudo aquilo que a gente vivencia nessa etapa, nessa primeira infância, a gente vai sentir lá nos futuros anos, né, lá na nossa vida adulta. E complementando ainda, uma criança que recebe cuidados extremamente insuficientes provavelmente sofrerá atrasos em seu desenvolvimento, os quais dificilmente serão recobrados. Então, essa é a importância, né, da gente entender a primeira infância como uma sementinha, né, um lugar a ser completado, um lugar a ser cuidado. Quando a gente tem uma semente e a gente planta ela, a gente não planta simplesmente porque a gente quer colocar ela ali, a gente planta pensando nos frutos que a gente vai colher. Então, se nós quisermos, na vida adulta dessa criança, colher esses bons frutos, nós adultos precisamos proporcionar às crianças, a essa primeira infância, todo o cuidado necessário, toda a nutrição necessária, porque assim como uma semente, a gente não simplesmente deixa ela ali. É necessário plantar essa semente, regar essa semente, adubar com o tempo, é necessário disponibilizar a luminosidade para que ela possa crescer. Então, pensando nesse contexto, a criança também é assim. A gente precisa cuidar dessa criança, disponibilizar tempo, disponibilizar os cuidados essenciais. E nós vamos continuar conversando sobre esse desenvolvimento, né? E como no tema desse projeto de extensão, a importância, né, do brincar e da afetividade na primeira infância, então nós precisamos disponibilizar o tempo de brincar para essa criança, a afetividade para essa criança. A infância, então, a primeira infância é um lugar a ser educado, completado, e isso requer todo o nosso esforço, né, para que ela se desenvolva e que nós possamos colher desses bons frutos no futuro, né. É preciso, então, né, a gente lembrar dessa importância, é preciso a gente entender as necessidades da primeira infância, é preciso a gente entender que cada etapa da vida há uma necessidade e nós precisamos aprender. Se nós desconhecemos quais são as necessidades da criança desde a gestação, né, até a idade adulta, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Hoje eu estou aqui compartilhando com vocês essa importância, né, da gente olhar para a criança, para esses primeiros anos de vida, não simplesmente pensando assim, depois ela vai para a escola, ela vai aprender, ela vai ser estimulada, a professora vai cuidar dessa parte, talvez que você hoje não cuida, mas o desenvolvimento dela nos primeiros anos do ensino fundamental, digamos assim, é essencial que lá na sua casa ela já tenha esses cuidados, ela já tem esse tempo de qualidade, né, com os pais, com os cuidadores, porque o lar é o primeiro ambiente que essa criança vai ter de aprendizagem. Então, é necessário sim nós aprendermos para passar para essa criança aquilo que ela precisa para se desenvolver. Então, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais, né, que essa primeira videoaula tenha sido importante para vocês, assim como é importante para mim, que também sou mãe, que também aprendo junto, não apenas como professora, como alguém que vai trabalhar com essa faixa etária, mas também como mãe. Eu também quero aprender para poder dar esse pleno desenvolvimento para minha filha e também para os meus futuros alunos, né? Então, até o próximo momento que nós tivermos, até a próxima videoaula que nós vamos estar compartilhando sobre a importância do brincar. Até mais!